Lembra esses vídeos que a gente está vendo de vários lugares de drogas, que as pessoas estão vivas biologicamente, mas é como se elas não tivessem mais cérebro ali, são praticamente mortos-vivos. Então, ele vem falando sobre isso, mas isso não é para a gente se assustar, é para a gente ficar atento e colaborar. No livro A Gênese, todos nós precisamos estudar aprofundadamente, lendo várias vezes o capítulo 3, que é a origem do mal. Gente, o Kardec fez 18 perguntas sobre o bem e o mal. 18. E uma das perguntas ele fez assim, ó: como é que a gente faz para distinguir uma coisa da outra? Porque às vezes a gente acha que sabe distinguir o bem do mal, mas às vezes a gente não sabe, porque muitas vezes a gente confunde o bem com o que é conveniente. Olha, se é conveniente para mim, tá de boa. Se não for conveniente, não está de boa. A gente confunde, né? Não sei se vocês perceberam que eu sou paraibana, e lá tem rinha, né? E aí foi um camarada de São Paulo, industrial de São Paulo, e falou para o Matuto lá: Matuto, me leva numa rinha, uma briga de galo. E o Matuto levou, tinha 2 galos lá, um preto e um vermelho, e o paulista falou assim: Matuto, qual é o galo bom? Ele falou: ó, bom mesmo é o pretinho. Esse é bom? É bom. O camarada investiu $10.000 no galo preto. Começou a briga na rinha, o galo vermelho subiu no galo preto, arrancou os olhos, as esporas, as penas, trucidou o galo preto. O paulista: ô Matuto, você não falou que o galo preto era bom? É, doutor, marvado é o vermelho. Percebe como a gente confunde o bem com o mal? O galo bom para ele era o galo que ia lhe trazer os benefícios da aposta. Mas ele era um galo bom, ele era espírita, né? O outro galo é que era o malvado. Então, veja como a gente confunde mesmo. Por isso que o Kardec fez 18 perguntas sobre o bem e o mal. Então, a gente precisa ler essas 18 perguntas. Precisamos ir para o capítulo 3 do Evangelho, da Gênese, a origem do mal. Depois a gente pula para o capítulo 28. Os tempos são chegados. Para a gente entender que esse processo de transição nosso não vai ser um processo material, de cataclismas, porque isso já aconteceu lá na era primitiva. Agora não precisa mais disso. Como nós, intelectualmente, estamos bem desenvolvidos, não precisa mais que essa transição de um mundo para outro seja das questões materiais. Vai ser em quê, então? Nesse capítulo ele explica. São as questões das ideias, conflitos das ideias. E hoje a gente vê no mundo inteiro conflitos de ideias que ninguém podia nunca nem imaginar, mas que está tendo um conflito muito grande. E nesse capítulo 28, ele vem dando todo esse roteiro. E aí a gente vai entendendo. Em 1862, quando Kardec vai visitar as casas espíritas, que aí já existia casas espíritas, ele escreve um artigo e ele fala que ficou bastante emocionado visitando as casas. E ele identificou a doutrina espírita em 3 etapas, que a primeira etapa já tinha passado, que era dos efeitos físicos. Olha, em 1862, ele já falou que já tinha passado a primeira etapa, que foi a etapa dos efeitos físicos, das mesas girantes, dos espíritos fazendo efeitos físicos, e que naquele momento, em 1862, estava iniciando uma era filosófica, que era essa, das pessoas começarem a se reunir, formar casas espíritas, para estudar,
para debater, para ver o que estava acontecendo, e que depois viria uma terceira era, que é essa que nós estamos, que é a era da reforma da humanidade, através de quê? Da educação do espírito. Então, o que nós estamos passando agora, ao mesmo tempo que a gente entende que essa visão de Kardec, dando um panorama do que está acontecendo hoje com a criança, com os adultos mortos-vivos, né? Nesse conflito de ideias, mas o que está precisando mesmo? Das ideias de Deus. Das ideias que nós somos filhos de Deus, somos espíritos imortais e que a evangelização é a coisa mais importante. Lá no nosso trabalho, a gente tem muitas oficinas profissionalizantes. Tem pedreiro, marceneiro, tem elétrica. E todas as oficinas, muitos jovens que querem sair da vida torta, que já foram presos, que vão nos buscar, alguns moram conosco, a gente faz um planejamento de estudo e de trabalho, de atividade. Todas as oficinas, 1h30 antes, é evangelização. Porque formar um eletricista, um pedreiro, a gente forma. Mas ele vai chegar em casa, pegar o fio e bater na mulher e na criança. Ele vai chegar na casa de alguém e vai fazer um serviço mal feito. Então, o que a gente vai dando enfoque? As questões éticas e morais. E a gente só consegue entender isso se a gente entender o processo da evangelização, que é muito mais além de informações, de conhecimento. É uma prática, que essa prática nos ajuda na evolução. Chegou uma pessoa lá que ela era um assistido e aí sumiu, ficou uns 2 anos sem aparecer. E aí, quando apareceu, falou que sofreu uma violência doméstica, uma briga doméstica muito feia e que ficou internado no CTI bastante tempo. E que saiu e ficou muito desgostoso da vida e iria realmente cometer suicídio e foi lá se despedir e levou uma planta, né? Falei, olha, a gente está iniciando uma parte nova do horto. Você não quer morar aqui com a gente? Fica um tempo aqui e você faz mudas. Era uma begônia. Você faz, e a begônia era uma begônia meio preta, um vinho meio preto, assim, meio dark o negócio, sabe? Ela falou, você gostou? Eu falei, gostei. Mas eu fiquei assim, a senhora não gostou, não. Eu falei, não sei, mas vamos lá. Foi o seguinte, mas ele falou assim, mas olha, ela é muito cara. Eu falei, então já gostei. Né? Eu falei, foi o seguinte, fica aqui um tempo com a gente e faz muda. Como é que faz muda disso? Muda é só com a folha. E levou assim um negócio grandão, ela estava bem recheada. Quando eu olhei, eu falei, se você está dizendo que ela vai me dar dinheiro aqui para o horto, dá para fazer um monte de muda, então fica aqui fazendo muda. Depois você faz o que você quiser da sua vida. Mas, por enquanto, nos ajuda aqui. Aí foi ficando, aí fazia muda. Ele era pedreiro também, auxiliar de pedreiro. Aí nós falamos, a gente precisa fazer uma sala, dá para você fazer? Aí ele começou a fazer também. Até os amigos nossos, o Cadu, que é engenheiro, chegou lá e falou, Berê, o que é isso? A parede está torta. Eu falei, deixa torta. Deixa, a pessoa está em tratamento. E ali vai conversando, e os meses foram passando, aquela ideia foi saindo, e, para surpresa, que ele não sabia também, que essa begônia dava uma flor linda. Ela sai um pêndulo e uma flor rosinha, bebê. Ele falou assim, eu não sabia, eu tenho essa planta há muitos anos, foi uma planta da minha mãe, eu não sabia que dava flores. Depois eu fui ver e ela realmente dá flor, mas nunca deu lá na casa da pessoa, né? E foi mudando. Hoje, essa pessoa, se falar para ela sobre o tema suicídio, ela nem passa mais pela cabeça.
Mas, naquele momento, nós tivemos um olhar. Então, nós precisamos olhar para as pessoas. Tem um DVD chamado A Ponte, que é um documentário sobre a ponte Golden Gate, lá de São Francisco, que é um índice de suicídio muito grande lá. Uma vez eu assisti o seminário do Divaldo, na época, e no final tinha perguntas, e uma pessoa perguntou para ele se o suicídio era contagioso. E, quando ele leu a pergunta, a plateia toda riu, e ele perguntou por que o pessoal estava rindo. E ele disse que já tinham perguntado isso a Kardec no passado, e o Kardec deu uma explicação. E eu fiquei curiosa, fui. Onde é que estava isso tudo? Na Revista Espírita. Então, eu trouxe aqui esse caso, que eu achei bem interessante, porque depois a pessoa que estava na plateia, ela falou que várias pessoas da família tinham cometido suicídio, e a gente sabe de alguns casos realmente que acontecem, né? Por isso que ela tinha perguntado. E nessa revista de 1862, também leva esse assunto para Kardec, e ele vem falando sobre essa questão do suicídio contagioso. Ele fala assim: o contágio não está nem nos fluidos, nem nas atrações. Ele está no exemplo que familiariza com a ideia da morte e com o emprego dos meios para que ela se dê. Isto é tão verdadeiro que, quando um suicídio ocorre de uma certa maneira, não é raro ver vários deles do mesmo gênero se sucederem. E aí ele conta uma história famosa da guarita, que no quartel vários soldados cometeram suicídio numa determinada guarita. Eu acho que foram 14. E, na época de Napoleão, foram falar com Napoleão. Napoleão mandou queimar aquela guarita, e acabaram os suicídios. E os espíritos vêm dizendo que a visão da guarita remetia a pessoa ao suicídio, ela já estava propensa a alguma coisa, e aí acontecia. Como nessa ponte Golden Gate, que os jovens colocaram várias câmeras nela, nas margens, para filmar todas as tentativas de suicídio, justamente para que a prefeitura colocasse grades para impedir as pessoas de pularem, porque as pessoas entravam e pulavam. É um documentário bem interessante que se chama A Ponte. Eu recomendo, porque a gente precisa ter esse olhar amoroso para as pessoas que a gente acha que está triste, ou a gente mesmo triste, na melancolia. O que está acontecendo? Porque na pergunta 943, Kardec pergunta assim: de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Esse é o tema que ele fala sobre o suicídio. E os espíritos falam o seguinte: é o efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Então, se a gente vai se aprofundando dessas perguntas que Kardec vai dando, a gente vai entendendo melhor quem está à nossa volta, vamos nos entender bem melhor, para que a gente se posicione nesta reencarnação e que nunca passe pela nossa ideia a fuga pelo suicídio. Tem um outro livro chamado O Martírio dos Suicidas, que é da FEB também, são 20 casos, é um livro mais fininho. E no próprio movimento espírita, tem um pessoal que está fazendo uma abordagem nada edificante desse tema, né? Dizendo que, na verdade, a Ivone exagerou no livro Memórias de um Suicida. São comentários que muitas vezes inspiram os jovens, as pessoas que estão passando por certas dificuldades. Então, a gente precisa se debruçar no Pentateuco,
nas revistas espíritas, não tem um tema nosso, um tema de conflito humano que a gente não encontre uma orientação segura, né, na fonte das revistas espíritas, no Pentateuco, nas obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, da Ivone, dos médios Raul Teixeira, que são pessoas que comprovaram já com o seu trabalho, que a gente tem a dica, conhecerei os homens pelas suas obras. Eles comprovaram com o trabalho, com a união dos amigos espirituais, uma literatura segura. Nós precisamos nos envolver com literaturas seguras, porque quando a gente lê, nem que seja um post que a gente recebe no WhatsApp, tudo que a gente lê, a nossa mente fica associada com a mente de quem escreveu. Então, que a gente tenha critérios para a gente ler e se conectar sempre com o alto. E muita paz. Vamos passar agora para o segundo momento da noite de hoje, o momento do passe. Esse é um momento onde vamos nos conectar com a espiritualidade, com os nossos mentores, para que o trabalho da espiritualidade beneficie e nos traga o que de fato viemos aqui buscar. Então, vamos pedir aos médiuns da casa que se coloquem. Conectados aos seus mentores, que os médiuns possam dar início ao passe, graças a Deus.